Hello, mundo geek! Não, eu não fiquei maluca, mas vocês já viram pela capinha e pelo nome do vídeo sobre o que eu vou falar hoje. Obviamente tem todo um aparato aqui pra me ajudar, mas eu falei assim, eu poderia até fazer a graça de gravar com isso aqui, mas gente, o calor, eu cairia aqui dura, mas eu achei legal, achei que ia combinar. Só pra foto mesmo, porque gente, esse troço aqui é quente demais, não dá não. Mas aí a gente bota o quê? Uma blusinha pra combinar, né? Então, como vocês viram aí no início do vídeo, eu vou falar sobre o WandaVision. Agora sim, com a blusinha combinando e o óculos também. Eu não sei se vocês perceberam nos outros vídeos, mas por causa da ring light, por causa da iluminação que eu trouxe a mais, fica aparecendo no óculos, mas eu não vejo nenhum problema nisso, eu espero que vocês também não. Mas se vocês verem algum problema ou acharem que tá ruim pra vocês assistirem os vídeos, enfim, vocês me falam aqui nos comentários que eu gravo sem vídeo. Pera, que eu gravo sem óculos. Tá? Eu não preciso ler nada atrás ou nada do tipo, então isso não vai me interferir em nada a minha visão. Eu só prefiro gravar de óculos porque eu enxergo melhor, né, a iluminação e tal. Mas se vocês preferirem que não tem problema nenhum. Então vamos direto ao vídeo. Gente, eu vou ficar só com a camisa porque ficar com aquilo ali, Jesus Cristo. Então vamos lá. Como sempre, eu não vou descrever todos os episódios aqui pra vocês, nem nada do tipo. Mas, obviamente, eu sempre chego aqui pra dar a minha opinião, falar como eu me senti assistindo, a minha experiência, enfim. É mais uma base minha. O que eu queria, uma coisa, minha opinião. Então, assim, provavelmente vai ter um spoiler ou outro. Então, assim, se você não viu a série inteira, vai ver a série, depois volta nesse vídeo. Se você já viu, vamos compartilhar isso aí. Caso queiram falar comigo ou por aqui, ou como eu sempre falo, pelo Instagram, podem falar, tá bom? Vamos trocar aí essa ideia. Talvez vocês não achem o que eu acho, então assim, é sempre bom trocar essa ideia. Deixa eu mexer aqui rapidinho, só pra não apagar, porque eu achei legal botar aqui uma capinha e depois eu vou passar outras coisas. No final desse vídeo, eu sempre boto todos os trailers, tudo que lançaram. Eu acho muito legal fazer isso, porque assim, eu mostro a base que eles deram, para o que eles entregaram, então assim, eu sempre gosto de botar. Vamos lá. Vou começar falando dos trailers. Eles entregaram trailers incríveis pra gente. Maravilhosos, com muita ação. Obviamente, digno dos filmes da Marvel, né? Então assim, eu fiquei muito animada, fiquei no hype total pra ver os primeiros episódios e fiquei animadíssima. Pela plataforma da Disney Max, eles lançaram os 3 primeiros episódios. Até então, na primeira semana ali, nas primeiras 2 semanas, os primeiros 3 episódios não tinham nomes, tá? E assim que eu assisti, eu fiquei, Jesus Cristo, o que eu tô fazendo aqui? Sinceramente, eu quis desistir. Porque, sei lá, não me ganhou. Eu acho que eu estava esperando muito mais por causa dos trailers. Então assim, não me prendeu. Mas como obviamente é uma série da Marvel, é uma coisa da Marvel, é uma coisa da Feiticeira Escarlate, que eu sou muito apaixonada, eu gosto muito dela, gosto muito da personagem. Então eu falei, cara, não vou desistir de ver, vou continuar vendo. Isso foi ótimo, porque assim, se eu tivesse parado nos 3 primeiros episódios, eu não teria visto o quanto a série ficou boa. E se eu tivesse guardado a minha opinião dos 3 primeiros episódios de Jesus Cristo, eu simplesmente não gostei. Assim que eu vi toda a série, a opinião mudou completamente. Assim que eu vi os bastidores disso. Mas já vou chegar lá. Então, como sempre, o primeiro episódio nos anos 50. Então lá, o iniciozinho deles se casando e eles chegando nessa nova cidade pra morar, pra se
encaixar, sabe? Apresentam a Wanda como dona de casa e o Visão trabalhando, enfim, N coisas. E começam a explorar os personagens, começam a aparecer personagens. O segundo episódio já é os anos 60, já é uma coisa mais diferente, né? Já tá começando a mudar. O primeiro foi tudo em preto e branco e assim vai. No segundo episódio, a Wanda e o Visão já começam a ouvir umas coisinhas diferentes na casa e chega a parte em que o Visão come um chiclete e isso muda tudo na vida dele. Então eles vão a um show de talentos e começam a demonstrar o que podem fazer, mas obviamente a Wanda, ela consegue contornar tudo isso e enfim, e a gente vê um pouco mais da Agnes, que aparece ali no primeiro episódio, mas a gente vê muito dela no segundo episódio. E como sempre, ela falando do marido Ralph. E Ralph pra cá, e Ralph pra lá, e Ralph não sei o que. E chega a parte em que todos os fãs elaboraram que o Ralph seria o Mephisto. Todo mundo queria ele. E assim, foi uma coisa que eu li muito mesmo no Instagram, Twitter, enfim. É que seria ele. A teoria dos fãs é que seria o Mephisto, o marido da Agnes, que ela tanto reclama dele, né? E que ele apareceria. Bom, quem viu a série sabe que não foi isso que aconteceu, mas vamos lá falando do terceiro episódio, tá? Vou voltar um pouquinho, porque chegamos nessa parte aí do terceiro episódio e então os nomes foram divulgados, os nomes dos episódios. O primeiro episódio se chamaria Gravando ao Vivo com Plateia. A Marvel, ou a Disney Max, enfim, lançou na plataforma um documentário, um episódio de uma coisa que vai ter para as séries, que se chama Marvel Studios Avante. Então eles passam todo o contexto da série, como ela foi criada, como ela foi pensada, como foi a escolha de atores. Enfim, é extremamente legal, eu espero muito que vocês vejam, porque ela fez eu ver a série com outros olhos. Literalmente, o Gravando ao Vivo com Plateia teve uma plateia lá no local. Eles realmente gravaram como se fosse uma série de sitcom. Eles botaram uma plateia lá, as risadas, tudo bonitinho, foi retirado daquela plateia. Então, eles gravavam antes, sem muitos adereços, nem nada do tipo, captou a risada e depois gravou bonitinho e eles colocaram por cima, o que eu achei muito legal. Então, o primeiro episódio contou bonitinho como eles chegaram, então eu achei que no segundo episódio as coisas melhorariam. E o segundo episódio se chama Não Mude de Canal, o que sinceramente, enquanto eu tinha visto só os primeiros 3 episódios, eu achei que foi muita apelação. Minha opinião. Porque eu teria mudado de canal. Sinceramente. Como eu disse, não havia me prendido. Eu esperava mais. Eu acho que foi muito inteligente da parte deles lançar logo esses 3 episódios. A gente vê e depois na semana seguinte já lançar o 4º. Porque no 4º já começa a ter uma, sabe? Então, o nome do segundo episódio é Não Mude de Canal e pra mim foi bastante apelativo. Chega essa parte e tal dos anos 60, tudo bonitinho. E o terceiro episódio se chama Agora em Cores. Quando já começa a entrar algumas coresinhas na série, já tem mais uma coisa daquela... Os tons de vermelho, bastante vivos, de laranja, de amarelo e assim vai. A gente viu nesses 3 episódios que o agente do FBI, Who, é chamado porque ninguém sabe muito sobre aquela cidade e chega a Mônica Rambeau, que a gente viu pequena, em Capitã Marvel. Muito bom, isso foi ótimo.
Mais um motivo que me segurou na série, pra explicar por que ela tava ali, como é que, né? E isso foi ótimo. Ela ali foi maravilhoso. Então, ela entra na série e vira a Geraldine e no terceiro episódio, Wanda fica grávida, né? Do Visão. E a Geraldine acaba ajudando aí nessa história do parto, nessas coisas todas. Com os filhos. Enfim. E ela acaba, enquanto a Wanda tá grávida, ela acaba acordando um pouco e falando sobre o Ultron. Então, o que a Wanda faz? Expulsa ela de volta pra fora, né? Da cidade. Como eu disse, gente, eu não vou explicar tudo o que aconteceu nos episódios, eu só tô fazendo um grandíssimo resumo das coisas que eu mais gostei, das coisas que eu mais amei. Então, assim, a Darcy, que até onde a gente sabia, era só a estagiária da Jane Foster e era isso. E ela, a Darcy, no caso, que descobre que a Wanda tá teletransmitindo essa série dela. Enfim. Nasce as crianças, a Rambo já tá aqui do lado de fora e tentando voltar lá pra dentro de novo. Quarto episódio, no caso, que é interrompemos esse programa, que é aí que as coisas começam a andar e ficar boa mesmo. É isso que acontece nesse quarto episódio. A doutora Darcy entra descobrindo tudo isso, a Geraldine tá lá, que na verdade é a Mônica. Então, a reviravolta toda acontece nesse quarto episódio. Por isso que eu falei, uma jogada ótima. Lançaram os 3 primeiros e na semana seguinte lançou a quarta. Porque se tivesse botado o primeiro, segundo e o terceiro em cada semana, nossa senhora, eu acho que teria sido a minha desistência aí. Mas o quarto explodiu e foi totalmente sensacional. O quinto episódio, em um episódio muito especial, já estamos na década de 80, então já temos os bebezinhos, né, da Wanda e do Visão. Temos Billy e Tommy, então eles são bebezinhos e aparece mais da Agnes. A Agnes volta e ela tenta ao máximo ajudar a Wanda a fazer com que os bebezinhos parem de chorar, porque eles não param de chorar. E a Agnes é sempre uma coisa muito engraçada, muito lúdica, a vizinha que todo mundo quer ter, sabe? Sempre lá, prestativa, ajudando. E num determinado ponto do episódio, as crianças já passam a ter 5 anos de idade. Então, as crianças com 5 anos de idade, a sua alegria, passam eles um pouquinho brincando com os filhos e tal. Até que as crianças acham um cachorro. E a Agnes aparece e vão ficar com o cachorro, não vão ficar com o cachorro. Wanda vira pro Visão e fala, não, eu acho que vocês deveriam ter essa responsabilidade apenas com 10 anos. Ela vira de volta pros filhos e eles já cresceram 10 anos. Mais 5, né? Que eles já estavam com 5, então já estão com 10 anos. E aí mesmo que a gente passa a conhecer as crianças, um pouco mais dos filhos da Wanda e do Visão. Esse episódio que o Visão começa a falar o que eu tô fazendo aqui, como é que eu cheguei aqui, como é que as coisas estão assim, como é que tá tudo desse jeito, como é que meus filhos crescem tão rápido. E ele começa a acordar, né, despertar no caso, um morador da cidade. E ele explica e ele começa a pensar, gente, isso não dá certo. O Visão começa a ter uma, né? E chega o episódio 6, que esse sim, meus amigos, o nome do episódio 6 é Um Halloween Assustadoramente Inédito. E realmente, assim que começa, mais ou menos, termina o 5, começa o 6, a Wanda recebe quem? Pietro. O Pietro que a gente conhece do X-Men, né? Então a Darcy até pergunta, meu Deus, ela reescalou o Pietro. Um Pietro totalmente diferente. E foi nesse momento que eu quis muito saber qual
seria a explicação para eles terem botado o Pietro do X-Men e não o Pietro do filme Era de Ultron, né? Porque são atores diferentes e estão em praticamente mundos diferentes, porque o X-Men não tá batendo muito com as coisas da Marvel, afinal era da Fox. Enfim, não tô aqui pra discutir isso por enquanto. E nós vemos nesse episódio começamos a ver as habilidades dos irmãos e as roupas originais, o que foi maravilhoso, incrível, sensacional, perfeito. Ver as roupas originais. E é nesse momento em que a Wanda é muito questionada pelo Pietro. Então a gente já vê que tem uma coisa errada. Tudo bem que as coisas não estavam dando muito certo no controle dela, mas a gente vê que não é bem a Wanda que está controlando o Pietro. Afinal, todo mundo na série faz o que a Wanda quer e o Pietro começa a questionar ela. E uma das melhores partes é ela perguntando onde é que tá o sotaque dele e ele perguntando, e onde é que tá o seu? Foi totalmente sensacional, gente. Foi magnífico. E a partir de uma parte lá da cidade, as crianças não podem passar, a Wanda não deixa, porque não chega tão longe assim o poder dela e o Visão começa a ir para essa parte da cidade. Ele acha a Agnes parada num sinal, então ele acorda ela. E outra cena fantástica em que ele pergunta se o que está acontecendo e ela pergunta se ela morreu. E ele fala, por quê? E ela diz pra ele, porque você tá morto. E começa a rir. Então ele bota ela pra dormir de novo e começa a se questionar mesmo. Ele tenta sair da atmosfera que a Wanda criou. Nesse episódio, o Visão consegue sair daquilo, só que a Wanda sente, o filho sente, né? Então fala que o pai tem apuros e ele já tá do lado de fora e perto da Darcy, tentando uma conexão com ela. Os agentes também. E a Wanda começa a absorver mais do espaço, colocando mais gente dentro daquela redomazinha que ela criou. Então os agentes são absorvidos e viram integrantes do circo, assim como a Darcy. E o Visão volta lá para aquela redomazinha. O 7º episódio se chama Derrubando a Quarta Parede, onde a Wanda decide tirar um dia só pra ela. E a Agnes se oferece para cuidar dos meninos, né? E o Visão continua com a Darcy tentando voltar pra casa. Só que a Wanda faz de tudo pra impedir, porque ela quer tirar o dia sozinha, pra ela. Então, a Mônica decide entrar de novo nessa estrutura e consegue. Só que agora quando ela já entra diferente, ela já entra com poderes. E a Wanda começa a falar com a gente. Ela literalmente fala com os telespectadores. E chega um momento em que ela pergunta onde é que tá as crianças e vai atrás da Agnes. Quando ela chega lá, a Agnes se apresenta como Agatha e tem a musiquinha fenomenal em que a gente descobre que ela mata o cachorrinho das crianças e isso foi muito triste. E nesse momento tudo ocorre e a gente vê quem na verdade tá por trás do Pietro e de algumas coisas que acontecem de errado na vida da Wanda, que ela não conseguiria controlar, que ela não estava controlando. Era a Agatha que estava fazendo na verdade. O episódio 8, que se chama Nos Capítulos Anteriores, onde a Agatha leva a Wanda numa viagem temporal para descobrir como é que ela conseguiu criar aquele mundo todo, como é que ela chegou naquele momento. Então a gente vê a infância dela, a gente vê ela e o Pietro pequenos com os pais, a parte em que ela contou como os pais morreram, enfim, N coisas, quando ela tirou o Visão daquele lugar, tudo bonitinho. E a Agatha se mostra que quer os poderes dela, como é que ela conseguiu entrar ali, tudo bonitinho.
Então a gente conhece tudo isso, bonitinho, um pouco mais sobre a personagem Agatha, né? Ela ensina, ela tenta mostrar pra Wanda como é que é ser uma bruxa, uma feiticeira, enfim, tudo isso. E mostra como ela é poderosa, que ela tirou poderes das outras, que ela estava junto, enfim, tudo isso. E começa uma briga entre a Wanda e a Agatha. A Agatha acaba pegando os filhos dela, né? E vamos lá, como é que você fez isso? Então, os agentes mandam um Visão totalmente branco, né? Que ele aparece um pouco nas HQs também, só que ali ele é vilão, então a gente não sabe o que vai acontecer. Então o Visão nosso briga com o Visão deles, a Agatha com a Wanda, o que acaba despertando alguns moradores. Eles pedem pelo amor de Deus para acabar com aquilo. Então ela percebe o desespero deles e começa a soltá-los. Porém, conforme ela vai abrindo a barreira, ela percebe que o Visão e os filhos vão desaparecer, porque eles só existem naquele lugar. E chegamos ao episódio 9, o grande final. Nesse tempo aí todo, dos episódios, a Mônica Rambeau, ela é pega bisbilhotando a casa da Agatha pelo Pietro. Então eles vão lá pra casa dele, né, da Agatha, e ali a gente descobre quem era o Ralph. O nome do menino que faz o Pietro se chama Ralph Bohmer. Alguma coisa tipo, mas é Ralph. Então a gente percebe que não era o Mephisto, né? O nome do menino que mora naquela casa, né, que era, né, daquela cidade, se chama Ralph. E ela botou ele para ser o Pietro. Então, essa foi a explicação que eles deram para não ser o Pietro de Era de Ultron. Então, a Mônica consegue, né, estabilizar ele e sai daquele lugar. Então já tá tudo uma zona. A Wanda fecha de novo as barreiras, tá todo mundo preso ali de novo, enfim. E chega o momento do final em que a Agatha pede os poderes da Wanda, fala que ela não consegue, que ela é a feiticeira escarlate, já dá isso pra ela, mas que ela não saberia lidar com os poderes. Então a Wanda começa a brigar com a Agatha, jogando feitiço nela e o feitiço atrás. Gente, eu acho que assim, eu não percebi que ela tava botando as runas, mas eu ficava me perguntando por que ela tava jogando os feitiços atrás. E depois eu percebi que ela tava fazendo a mesma coisa que a Agatha fez com ela enquanto ela tava no porão. E ela consegue deter a Agatha e ganha o uniforme simplesmente maravilhoso. E deixa a Agatha lá, a Agatha fica lá, mas ela tira as barreiras da cidade. E isso faz com que ela volte para casa com Visão e com os filhos e se despeça deles. A Wanda passa por muita coisa nesses episódios. Ela passa por pelo luto, pela aceitação, pela raiva, por absolutamente tudo. E no final ela deixa ele ir por enquanto. Obviamente, nunca é um adeus pra eles. Então ela deixa ele ir por enquanto, mas continua andando. E a Mônica continua lá perto dela. E é esse o final. Ela sai sozinha, ela vai pra uma cabana. Mas aí, fica a segunda temporada, que eu acho que vai ser simplesmente fenomenal. E agora eu vou falar sobre as duas coisas que eu falei no início. Esse documentário da Marvel chamado Marvel Studios Avante fala sobre como tudo foi criado. Eu acho muito bom vocês verem, sério, é uma parte fantástica. E tem o Marvel Legends, também pela Disney+, que é 4 minutinhos sobre personagens. Tem da Wanda, tem do Visão e, obviamente, no dia 19 de março desse mês, é o dia Jesus, estreia Soldado Invernal e o Falcão, né? E já tem o deles também, e já tem o
do Zemo e da Agente Carter nesse Legends. E daqui a pouquinho vai entrar os bastidores da série do Soldado Invernal e do Falcão nesse dos documentários. Então eu super digo pra vocês verem. Então agora eu vou botar, obviamente, trailer, tudo que eu achar de legal pra vocês aqui, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pupurri de emoção, das minhas emoções, de tudo que eu achei. E um resumão da série, obviamente eu não disse tudo da série, meu Deus. Porque eu acho que vocês devem assistir pra conversar comigo, ou pra conversar com quem vocês quiserem, ou pra assistir, porque é simplesmente fenomenal. Eu vou me despedir por aqui. Vou botar todos os trailers e vídeos, enfim. E depois eu boto o finalzinho pra vocês, tá bom? Um super beijo pra vocês, uma ótima semana. E é isso, né, gente? Já que não teve episódio de WandaVision nessa sexta-feira, eu trouxe um pupurrizinho, um resumão pra vocês. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the Wanda e Visão. Somos um lindo casal. Essa é a nossa casa agora. Temos que nos encaixar. Ah, isso vai ser hilário! De onde vocês dois vieram? Há quanto tempo estão casados? E por que vocês não têm filhos ainda? A nossa história... O que minha esposa quer dizer é que viemos Vieram de onde? Se casaram quando? Droga, por quê? Ai, Arthur, para! 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 deep in the dark, darkness spilled through Isso tá acontecendo. like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Eu tô morta? Não. Por que você acharia isso? Porque você tá. Each day I pray for evening just to be with Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso. O que uma garota solteira como você está fazendo morando nessa casa enorme? Bom, eu garanto que eu sou casada com um homem humano. Wanda, But it's raining and I rise, wipe the sleep out of Nós somos um casal em comum. eu acho que ninguém duvida disso. Não sabemos o que esperar. Oi, vizinhos. Oi, amigo. Wanda, como você tá? Quem é você? Eu não sei. Acho que tem algo errado aqui. Wanda, pode me ouvir? Quem está fazendo isso com você? Veio nos ajudar. Esse é o nosso lar. Vamos lutar por ele. Acho que cuidamos bem da situação. Agora temos informações de primeira mão de dentro da anomalia de Westview. O que estamos olhando aqui? É uma realidade alternativa? Viagem no tempo? É uma sitcom. Estrelando 2 Vingadores? É a teoria atual. Bom, eu sei que o avental pode parecer exagero, mas é que eu estou tentando me adaptar. Olá, querida. Oi, galera. Oi, meninos. A vida anda muito rápido no subúrbio. Acho que tem algo errado aqui. Vamos de novo do início? Wanda! Wanda! Eu não sei como começou. O que existe fora de Westview? Eu não tô
tô entendendo o que tá acontecendo. Eu acho que deve ser porque é segunda-feira. Não é mesmo? Está mesmo acontecendo? Sim, meu amor. Tá chorando? Que foi? Eu tô acompanhando. Guess who? Oh, is that my host behind me? It certainly is. Lovely to make your acquaintance. Cameras are rolling. Welcome to the first live sitcom taping in Marvel Studios history. I haven't been in front of a live audience since 1884. Oh, is that right? Yeah. A primeira vez que ouvi falar do conceito, achei brilhante. É uma homenagem às comédias clássicas através do século XX. 20th century. The O Marvel MCU da Marvel é o maior experimento episódico já feito. ever. Quando você está em um desses grandes filmes e as peças se movem, é muito especial. Special. É um lindo quebra-cabeça. Box. É tão legal poder falar isso alto. It's gonna be... Vai ser demais ver os nossos fãs descobrindo a maneira que se desenrola. Navegamos em águas desconhecidas. Marvel Studios Avante, os bastidores de WandaVision. Especial original de